Gente, estamos ao vivo e hoje a gente vai conversar sobre aeroportos. Aeroporto me deixa com sentimentos muito diferentes, assim. Eu fico muito animada quando estou indo, né? Porque geralmente é o início de uma viagem, então muito legal. Mas também às vezes tem aquela questão de ser aquele momento de espera, na volta você já está cansado também. Quando você está com criança, às vezes essa espera não é muito legal. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu convidei a Clarice, que é a pessoa que eu conheço que mais entende de aeroporto. E a gente vai bater um papinho sobre como simplificar essa ida para o aeroporto, que para algumas pessoas é complicado. Deixa eu fixar aqui o comentário. E também, gente, a gente vai dar dica, assim, para não ter problema na hora do embarque, né? Que alguns detalhezinhos são importantes. Pronto, deixa eu chamar a Clarice. Ela entrar aqui. Clarice nem falei, né? Algo se joga Claire. Oiê, cheguei. Oi, Tudo bom, Nath? tudo bom? Adorei a sua apresentação. Você estava tão animada que eu até passei um batonzinho para não ficar com essa cara de cansada, sexta-feira à noite, doido Pois por um é. sextou. Cadê a taça de vinho? Tem que ter. Né, menina? É. Tem que ter, né? Hoje eu tô A gente na água, tem, mas tem que lembrar. Tem que lembrar esses rituais. Vou pedir pro marido aqui. Léo, a Clarice tá perguntando cadê a taça de vinho. Cadê a taça de vinho? Tem que ter, né? Sexta-feira à noite tem que ser um momento mais relax. Senão ninguém aguenta, né, gente? eu só não te acompanho porque amanhã tem exame, senão eu estaria já com a minha taça aqui pra gente brindar, mas eu brindo com água. Tá certo. E aí, Nath? Então, eu tava falando antes de você chegar, né, sobre os sentimentos ambíguos que os aeroportos podem trazer, né? Claro que assim, você fica animado, que você tá no aeroporto, né? Vai viajar, né? Sempre rola aquela fotinha clássica, legal. Só que eu confesso que eu, particularmente, não sou aquela pessoa que sou fã de aeroporto, sabe? Porque não só aeroporto, assim, terminais de maneira geral, né? Rodoviários, mas tudo essa coisa que me lembra momentos de espera, essa coisa mais burocrática, sabe? Nada disso é a parte tão legal da viagem, né? Porque geralmente você tá tenso por algumas razões, né? Às vezes a pessoa. Agora não, né? Porque agora eu já sou uma pessoa acostumada a viajar, mas quando eu não era, né, você fica tenso porque você não entende muito bem os procedimentos. Hoje em dia, cada vez mais as coisas são automatizadas, que pra gente que está acostumada a viajar é ótimo. Adoro automatização, adoro não ter que falar com ninguém, adoro Muito fazer bem. tudo automático. Mas, para quem está começando, para quem não está acostumado, a ausência. Ó, chegou o vinho. Ai, gente, Léo, maravilhoso. Obrigada. Isso aí, Nath. Sexta-feira, dia de relaxar um pouco. Oi, tudo bom? A ausência de uma pessoa ali para você falar, para você tirar suas dúvidas, pode deixar as pessoas mais receosas, né? E quando você está com uma criança, então né? Você tem mala, você tem criança para cuidar. Agora, então, com Covid, você ainda não pode deixar a criança tocar nas coisas, não pode deixar. Não deita no chão. Ainda é uma preocupação a mais, né? Então, e geram dúvidas, né? E aí, por exemplo, o que eu faço com o carrinho? O que eu não faço? Eu posso embarcar com o carrinho? Eu não posso. Se eu não puder, o que eu faço com essa criança no colo durante todas as horas de conexão? E a pessoa fica em dúvida na hora que chegar, né? Porque a companhia aérea fala, não, você tem que chegar para a viagem internacional com 3 horas de antecedência. Aí você fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Como é que eu vou depois de entreter? 3 horas? E aí, se você também deixa para ir para cima da hora, não, também não tem como, porque como é que você sai correndo com a criança se alguma coisa atrasar? Não dá. Né? Então, tem essas questõezinhas a mais, né? E tem um momento que é de tensão para muita gente, que é o voo em si, né?
Não sei se vocês aí que estão assistindo a gente têm medo de avião. Eu tenho muito. Eu, dessa vez, não sei, mas eu sei que a Clarice tem. Nath, eu ia falar isso, você falou das tensões e tal no aeroporto, né? E existem estudos de sentimento das emoções, né? Quando o passageiro ele entra, aí ele tá tenso, ansioso, e aí ele faz o check-in, aí ele alivia um pouco. E aí ele vai, faz o que tiver que fazer ali na área pública, né? Que é a área antes do raio-x. E aí depois tem aquela tensão novamente. Tem que passar no raio-x, ai meu Deus, não sei o quê, o que eu vou fazer e tal. E aí passou o raio-x para voo nacional, relaxa de novo. Só que aí começa a chegar o momento do embarque. Aí começa a tensão. E para mim, esse é o pior momento. Que eu começo a pensar, ai, gente, eu tenho medo de avião, tá? Eu faço terapia para poder viajar. Eu só viajo porque eu penso assim, a minha curiosidade tem que ser maior que meu medo. Eu sempre falo isso. Mas, gente, sério, eu fico com tanto medo. Sério, dá um revertério, é uma parada muito bizarra. E imagino quem tá viajando a primeira vez, chegando no aeroporto, né? Quão difícil deve ser para ela, né? Que a pessoa fica perdida e tal. Então, o aeroporto, sim, é um lugar de emoções, altas emoções. Você vai da adrenalina, assim, da felicidade até o momento mais baixo, assim, da ansiedade, né? Então, o aeroporto, se você não souber como lidar com ele, você acaba tendo essas emoções um pouco descontroladas, né? Ou, se você for uma pessoa ansiosa como eu, que mesmo viajando muito, quando entra no avião já começa a ficar desesperado. Então, assim, né? Mas tem algumas dicas que eu também vou dar durante o voo, tá? Você sabe, eu nunca tive medo de avião, nunca. Mas na primeira vez que eu voei com o Lucas, eu fiquei assim, gente, será que eu deveria ter medo de avião? Eu sou uma criança aqui. Não, e aí eu fiquei pensando, não, parecia a primeira vez que eu tava viajando novamente, porque eu sentei, eu tinha que afivelar o cinto, que é a primeira coisa que eu faço. Tem gente que se incomoda com o cinto, né? Eu vou afivelar, eu fiquei assim, gente, o que eu faço com o cinto? Eu coloco o cinto só em mim, eu coloco o cinto em Lucas, não segura, né? E o correto, né? Só pra, já respondendo, você colocar só o cinto em você. E eu fiquei depois assim, que absurdo! Como assim? Eu estou de cinto de segurança, meu filho. Então assim, eu fiquei muito tensa da primeira vez que eu fui com o Lucas. Parece que eu retrocedi um pouco. Mas acontece, coisas de mãe. E a gente também não mencionou em viagem internacional, tem um outro medo além, que é a questão da imigração, né? Essa eu tenho medo. Gente, a primeira vez que eu fui sozinha para a Europa, eu não contei para ninguém que eu estava indo para a Europa. Eu não contei para as minhas amigas, não falei para ninguém. Porque a pessoa que é pessimista, né? Tinha certeza que ia ser barrada. Gente. Porque eu fui sozinha, eu fui sozinha mesmo, né? Sem amiga, sem namorado, sem ninguém. Eu viajei sozinha. E olha que eu sou funcionária pública, né? E ainda tinha um vínculo permanente aqui no Brasil. Mas sei lá por quê. Levei toda a documentação, levei tudo. E assim, eu tinha certeza que eu ia ser barrada pela imigração, porque eu ia estar entrando pela Espanha, que geralmente eles barram brasileiros, que eu pensava que eu era prostituta. Tudo isso passou na minha cabeça. E aí eu não contei pra ninguém que eu tava indo viajar, porque eu fiquei assim, bom, pelo menos se ninguém souber, quando me barrarem, não vai ser tão estranho. Não tô crendo, Nath. Gente, tem uma pessoa que falou aqui que também ficou com medo. Matheus tinha 6 meses. É porque eu acho que vocês, quando vocês viram mãe, né? Quando a gente vira mãe, eu ainda não sou mãe, mas sou Dinda, tá? Então, acho que muda, não tanto como uma mãe, né, mas muda o que você tem que prestar atenção. Então, é um mundo novo, né? Um mundo novo como mãe. Como lidar no aeroporto com criança, né? E realmente, assim, eu trabalho com aeroporto já desde 2010. Então, eu trabalhava com navios também. Então, em Porto eu também via muito disso. Viajar com criança é um pouco complicado, mas não é difícil. É só você entender muito a sua jornada. Se você tiver a sua jornada em mente, fica mais fácil de você viajar, né? Então, de não ter medo. Eu queria que você falasse, Clarice, você que está sempre no aeroporto, está sempre lidando com isso, quais são os erros mais comuns que as famílias cometem, assim, no aeroporto? Talvez não erro, né? Mas, assim, talvez um descuido, algum conselho, alguma coisa para que esse embarque não seja tão pesado, né? Olha, o primeiro erro é a carrinha de bagagem. Acho que é top one, que bota a criança no carrinho de bagagem ou deixa a criança grande, né, subir no carrinho
E já vi muito acidente, porque às vezes a bagagem está pesada e você empurra a bagagem, pode cair em cima. Ou a criança está ali, ela Carrinho, pode... aquele do aeroporto mesmo, né? Não é o carrinho Isso, de bebê, o do aeroporto. é o do aeroporto, aquele que você bota a bagagem. O carrinho é para botar bagagem, mas as pessoas botam criança ali. E às vezes a criança sobe e a mãe não tira. E aí, às vezes, a criança pode, o pezinho dela, cair naqueles buracos que tem dentro do carrinho e amassar, quebrar, torcer. Acontece, já acontece muito no aeroporto. Então, assim, aí a gente de terminal vai lá, avisa, senhora, pode ter acidente e tal. Não é aconselhável sua criança estar no carrinho, é somente bagagem. Quando a pessoa não tira até acontecer um acidente, né? Então, não deixe suas crianças no carrinho de bagagem, pelo amor de Deus, gente. É irreversível o dano, né? Porque são coisas que a gente não imagina muito, né? Porque assim, você tá lá com o peso da criança e tudo mais, é muito prático você colocar no carrinho, né? Às vezes a gente nem pensa que, e assim, pelo que você tá falando, é uma quantidade grande de acidentes que acontecem nesse estilo, né? Então, já fica aqui a dica. Segundo ponto de acidente também, escada rolante. Não só com criança, tá? Que às vezes a mãe deixa a criança ali, ela brinca e pode prender um cadastro, alguma coisa na escada rolante, ou ela vai com um carrinho de bebê na escada rolante. Gente, tem elevador dos aeroportos, sempre próximo da escada vai ter um elevador na lateral. Procura pelo elevador. Porque o carrinho de bebê, por mais que você prenda, quando você bota na escada, ele pode tombar. Então já vi criança caindo também. Até mulher também que vai com vestido longo, salto alto, cachorrinho, pode prender nas grades da escada rolante. Então, também, tá com criança, pega o elevador. Melhor coisa que vocês fazem. Tá certo. Acho que assim, dicas assim, máximas para evitar acidentes são essas. E mantenha seu filho por perto. Já que a gente está falando de carrinho, né? Uma dúvida muito recorrente. Né? Muitas mães optam por levar o carrinho, né, durante a viagem. Como é que acontece esse processo? Você despacha o carrinho vai com você até a aeronave, você tem que pegar o carrinho no aeroporto, como é que acontece? Então, tem aeroportos que tem carrinho de bebê, né? Só que eu aconselho sempre a entrar no site oficial do aeroporto e ver se tem como reservar o carrinho. Às vezes é gratuito, às vezes tem que reservar. Ou perguntar para a ouvidoria, né? Existe um chat ou um telefone que você pode ligar, eles vão prontamente te atender, ou se você manda e-mail, eles respondem. E aí você pode perguntar, tem carrinho de bebê? E tirar sua dúvida. Mas o que eu aconselho na hora que você vai despachar na companhia aérea, se for aquele guarda-chuva, né, o carrinho que é dobrável, você pode levar na cabine. Se não for, você pode pedir para despachar na porta da aeronave. Então, ela vai etiquetar o seu carrinho e aí você, quando chegar, na hora do embarque, chegar na porta do avião, você deixa o carrinho ali e aí, na hora de desembarcar, você solicita o carrinho para subir também. Às vezes... Deixa eu perguntar uma coisa. Esse procedimento é seguro? Não falo nem do carrinho de bebê, porque assim, já aconteceu várias vezes, eu estava viajando só com a bagagem de mão, e aí sempre o funcionário do aeroporto fala assim, tem vaga lá no porão, se você quiser a gente despacha sua mala de mão agora. E eu acabo aceitando porque eu tenho o Lucas também, né? Então é Lucas de um lado, mala do outro. Quando é de graça, ela aceita despachar a mala de mão. Só que aí esse procedimento, né, igual do carrinho, você vai, embarca e deixa a sua mala ali na porta da aeronave. Aí eu sempre fico tensa nesse momento, que eu fico assim, gente, vão perder minha mala. A mala não vai chegar, vão perder a minha mala. Porque assim, como é que é o processo depois dali, sabe? Eu sinto que eu tô largando a minha bagagem, um carrinho, que seja na porta do avião, sabe? Não, é isso que eu ia até falar, né? Se às vezes acontece da pessoa ficar esperando um tempão na porta da aeronave depois que desembarcou e o carrinho não sobe. E aí, o que acontece? Não, é porque às vezes ele vai junto com as outras bagagens, como se fosse para esteira. Na verdade, no desembarque tem uma parte de esteira e tem uma parte de bagagem especial. Sempre que você despachar o carrinho, procura nessa parte de bagagem especial. Se você não despachou na porta da aeronave, ou despachou e não te devolveram na porta da aeronave, procura nessa parte de bagagem especial. Mas é seguro, até porque na maioria das vezes, quando você coloca o carrinho, tem a bagagem da tripulação ao lado. E, é muito difícil perder a bagagem da tripulação. Então, assim, das vezes que eu trabalhei, poucas vezes vi carrinho sumir. Se eu vi, acho que foi uma vez que quebrou, mas pagaram. Então, é muito raro acontecer. Pode ficar tranquilas. E já que a gente está falando de coisas sumirem, né?
vamos supor que deu ruim, né? Cheguei no meu destino e a minha bagagem não chegou. O que eu faço? Olha, todo mundo já começa a fazer escândalo, não sei o que. Olha, atualmente, algumas empresas aéreas internacionais têm uma etiqueta com FRD. E aí você consegue traquear, né? Ver onde está a sua mala no aplicativo. Mas a maioria não tem, né? Então, a mala foi extraviada. Você vai abrir um processo no balcão. Cada desembarque tem um balcão da companhia aérea. E você vai abrir um processo, vai preencher um papel. E aí, se você localizar essa mala, eles vão ligar. E aí, você tem que dizer o que tinha dentro da mala. Não despache objeto de valor eletrônico nunca nessa bagagem, tá? Vá na bagagem de mão, porque se sumir e for extraviado, a companhia não vai ressarcir esses objetos de valor, tá? Porque tá no contrato da companhia aérea. Você assina. Isso. Você assina lá dizendo que você não tá levando esse tipo de bagagem na mala a ser despachada, né? Mas é super simples, gente. Abre o processo, que aí eles vão localizar sua mala e vão te entregar onde você tá, ou vão falar que você tem que buscar no aeroporto, mas na maioria das vezes ele entrega onde a pessoa tá. Então é super tranquilo, mas às vezes pode acontecer da mala sumir. Mas eles vão te ressarcir com o que tem dentro. Só que não adianta eu falar, tinha 20 quilos na mala e só tinha 5. Gente, eles têm um registro do peso da mala, eles têm também um valor por peso, então não adianta também dar um migué para a companhia aérea, que tem muita gente faz isso. Tenta fazer isso, mas não dá certo. Já aconteceu uma vez comigo no ônibus, sabe? Na verdade, não que extraviaram. Eu tava chegando de viagem, vi uma mala que eu pensei que fosse minha, peguei. Foi embora. Quando eu cheguei em casa, tinha uma roupa de um senhorzinho na minha mala. Meu Deus! Pois é, e aí eu só chorava, meu escarpão branco que eu amava, só pensava no escarpão. Caramba! E aí, mas até que foi resolvido fácil. Eu liguei pra empresa, né? E aí relacei. E por sorte minha, né? Ou não sei, o casal, né, que pegou a minha mala também entrou em contato e eles conseguiram fazer a troca. E veio o funcionário da empresa aqui na minha casa. Levar a mala dele e trazer a minha. Muita sorte. Caramba. Mas é um perigo. Por isso que é sempre importante a gente identificar, né? Fazer a identificação na mala e conferir. Né? Às vezes você vai lá, pega a mala na empolgação de chegar logo no lugar ou na pressa, às vezes, e não tem esse cuidado, né? E uma dica, Nath, é não só identificar. Bota uma coisa assim bem peculiar, sei lá, uma etiqueta rosa pink, uma coisa assim bem específica que só você vai ter, porque é mais fácil de você também visualizar na esteira a sua mala, ou se você está embarcando em outro modal, você vê mais fácil a sua mala. Então, faça isso para poder facilitar também o seu desembarque. Uhum. E agora, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, sabe? Porque eu sei que esse assunto de mala extraviada, né, bagagem, peso, tudo isso gera dúvidas, né? Inclusive a questão do peso, porque eu sei que mudou há pouco tempo, né? As pessoas ainda ficam muito confusas do quanto pode levar, principalmente em voos internacionais, do quanto não pode levar, o que pode levar na bagagem de mão, né? Então, mudou, mas assim, você pode levar até 10 quilos na bagagem de mão e num volume assim, de 115 centímetros de dimensão a mala toda. Então, por exemplo, na Ásia, eu fui tentar dar o migué, aí eu fui tentar entrar com a minha mala, que era maior, aí pesaram, viram que ela estava 14 quilos. Eu tinha que pagar uma passagem nova por conta disso. E no Brasil, eles estão verificando também. Então, até porque se você não despachar bagagem e todo mundo do voo está com bagagem grande, imagina como o voo vai atrasar, todo mundo tentando botar na cabine. Então, também é ruim para você que quer embarcar no horário. Então, deu acima de 10, despacha, que é o melhor se fazer. Ou se você tiver com a família, distribui, tá? Não deixa 15 quilos dentro de uma mala, porque senão você vai ser taxado. E aí, para despachar, se não me engano, são 23 quilos, né, para voo doméstico e internacional. Eles também estão cobrando, tá, para algumas companhias para despachar. Mas, se não me engano, são 32 quilos, mas depende do destino, da rota. Então, eu sugiro verificar com a companhia aérea para não levar nenhum susto. Então, aproveita, chega no aeroporto, já pesa.
se você for com alguém que vai ficar, né, na cidade que você tá, pesa, viu que deu acima, até aquelas esteiras assim, aquelas ilhas de check-in que estão paradas, pesa ali, aí deu acima, você devolve para a pessoa levar para você não ser taxado. E é importante a gente verificar essas regras de bagagem para todo o trajeto que a gente vai fazer. O que acontece? Às vezes você sai aqui do Brasil na companhia e permitem, sei lá, até 23 quilos, e aí você vai viajar para uma low cost na Europa ou em qualquer outro lugar e o peso é menor. É importante verificar isso, né? Porque às vezes você acaba barrando. A gente até passou por uma experiência lá em Singapura, que na nossa passagem, na época, dizia que podia ter 32 quilos. E eles encrencaram, falando que não, que era 23, queriam cobrar a gente. A gente teve que recuperar lá no e-mail da passagem, da compra da passagem, dizendo que a nossa passagem permitia os 32 quilos. Isso é importante porque as regras variam de acordo com o país, de acordo com a companhia. Então é importante verificar para todos os trechos. E às vezes você sai daqui do Brasil com uma especificação e outro voo que você pode pegar é uma coisa completamente diferente. A Bia tá comentando aqui que tem uma etiqueta em EVA rosa com glitter. Boa! Essa aí acha a bagagem logo. Boa. Eu tenho que providenciar uma coisa. A gente tem fitinhas, a gente coloca umas fitas coloridas assim na bagagem. Mas eu vou providenciar uma coisa mais criativa. Eu vou estampar na mala a logo do Lucas na mochila. Isso, boa! Boa! Boa, né? Fica mais fácil. Mas, aproveitando, você falou da regra, né? Quando vocês forem comprar passagem aérea, que a Nath falou para verificar, já vê também que às vezes não, sempre sai muito mais barato você garantir a franquia de bagagem, né? Porque, por exemplo, às vezes você vai viajar com criança, você sabe que você vai ter que levar um monte de coisa, né? Então já compra logo antes. Quer dizer, a Natasha consegue ter esse poder de minimalismo, né? Com família. Olha só, passei 20 dias em Fortaleza, eu e meu filho, com uma bagagem de mão. Para, Nath. Que isso, Nath? Juro? Gente, tá vendo? Tenho provas, porque eu filmei e tudo. Se você arrastar no meu feed, você vai ver. Gente, ó, se vocês não forem como a Natasha, forem como eu, né? Que eu tenho essa dificuldade de reduzir mala, já compra, quando você for comprar a passagem, já fecha logo a franquia, porque está muito mais em conta do que você fazer na hora ou ser pego no pulo do gato, tá? A Mariana tá perguntando como achar passagem em conta, né? Então, você quer falar, Nath? Posso falar. Primeiro, assim, quanto mais flexibilidade você tiver, mais são as chances de você conseguir uma passagem em conta, né? Nesse quesito, a gente que é mãe sofre um pouco, porque às vezes a gente fica limitado aos períodos de férias, né? E aí não tem jeito, férias é sempre mais caro, gente. Porque é a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais gente procurando, mais as passagens vão ficar caras, tá? Então, se você tiver flexibilidade, você consegue passagens mais baratas. Não tenho tanta flexibilidade assim, mas eu tenho alguma. Isso é importante, porque às vezes quando você vai buscar a passagem aérea, pode você colocar mais 3 dias ou menos 3 dias, você às vezes consegue preços muito diferentes. Tá? É importante você acompanhar também o que seria uma passagem cara e uma passagem barata. E aí você tem ferramentas como o Google Flights, por exemplo, que eles te dão a média anual de preço. Então você consegue saber se aquela passagem que você está vendo, se ela é muito cara ou se ela é muito barata. Você também consegue ativar os avisos, né? Quando você pesquisa com o tempo, quando você tem planejamento, você consegue ativar os avisos nesses buscadores, né? Google Flights, Skyscanner, Hopper, Kayak. E aí eles te avisam, eles monitoram os preços das passagens para vocês e eles te avisam quando esse preço diminui, né? E outra questão é usar milhas se você tiver, né? E aí tem uma série de estratégias para você acumular suas milhas. Então, resumindo, né? Tem essas estratégias, mas assim, até queria deixar aqui um convite, né, para quem está assistindo agora. No dia 20 de outubro eu vou fazer um evento aqui que se chama Primeiros Passinhos do Mundo, né, onde eu vou falar o passo a passo para você viajar mais com seus filhos pagando menos. Amém, então, a gente vai falar dessas... Legal, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas estratégias, né, tanto para passagem aérea quanto para hospedagem, porque a gente, né, que a mãe também tem um problema. Hospedagem barata eu consigo até de graça. Eu já hospedei em Couchsurfing, né, já encontrei pessoas em Couchsurfing, tem Worldpackers. Mas a gente que é mãe, não fica meio complicado fazer essas coisas. Mas existem mesmo assim maneiras de baratear. Então fica aqui o convite para o evento. E se vocês quiserem, é só se inscrever no link que está na minha bio. Ok? Momento publi. Gente, sensacional.
Muito Mas bom. voltemos. O que eu ia falar também, que é um medo, né, que eu já comentei aqui, que é um medo que eu tive, que é o medo da imigração, né? E a imigração, gente, é realmente um assunto um pouco mais complicado, porque não tem como a gente vir aqui e falar assim, olha, eles vão te perguntar isso, é só você responder isso e pronto. Não é exatamente assim que funciona. Você tem que ir preparado, você tem que, enfim, se precaver, né? Existem algumas dicas, mas a verdade é que, assim, o visto, né, que você tem, ele não garante a sua entrada no país, né? O que garante é a opinião do agente aeroportuário, não sei exatamente quem coordena isso, a autoridade. Mas, enfim, a imigração, né? Você depende, ele vai te avaliar, vai avaliar o que você está levando, vai te fazer algumas perguntas ou não. Né? Já aconteceu de eu entrar em país, tipo na Alemanha, a minha imigração na Alemanha foi ridícula. Eles pegaram meu passaporte, olharam 2 segundos, carimbaram e entraram. Eles não me perguntaram nada, né? Mas em compensação, por exemplo, nessa vez da Espanha, fiquei um tempão, né? Então, é uma pergunta. Não tem como muita gente falar o que o agente aeroportuário vai perguntar. Não existem garantias, sabe? Porque eles podem cismar com alguma coisa e pronto. Mas quanto mais seguro e preparada a gente estiver e falando a verdade, mais fáceis são as chances de você passar sem problema, né? Sim. A Maria tá falando aqui que ganhou uma bolsa de estudos, se será mais tranquila a imigração. Não existe regra. É importante que você leve os comprovantes. Os comprovantes da bolsa que você ganhou. Importante, principalmente, já que você está indo para estudos e provavelmente você vai passar mais tempo, é importante que você tenha a passagem de volta, né? Porque o que acontece na imigração? Que eles querem evitar que a pessoa entre legalmente no país e fique, né? Ou que a pessoa faça parte de alguma rede internacional criminosa, né? Então, por exemplo, como você está com uma bolsa de estudos, provavelmente você vai ficar com um tempo maior lá, né? E eles não querem que você fique lá por mais tempo do que o necessário para os seus estudos. Então, é sempre legal ter já garantida a passagem de volta. É importante você ter em mãos o endereço de onde você vai ficar, né? Porque eles vão pensar assim, como assim? Você vai entrando no meu país e não vai ficar onde? Vai ficar na rua? Não quero que as pessoas venham aqui para ficar na rua, né? Verdade. Então, esses cuidados são importantes. É importante você comprovar que você tem uma renda para você poder ficar lá o período que você vai ficar. E é importante que você tenha o seguro viagem, né? Porque, afinal de contas, eles não querem mais despesas para o sistema de saúde para o país. Então, você tem que estar com o seu seguro de saúde garantido. Eu acho que isso é o básico, né? Mas, além disso, qualquer coisa que você comprove vínculo com o Brasil, né? Eu, por exemplo, eu sou servidora pública, né? Então, isso significa que eu tenho um emprego estável aqui no Brasil e que, sei lá, teoricamente, seria muito improvável que eu fosse entrar ilegalmente no país, já que eu tenho esse vínculo estável. Então, eu sempre levo meu contra-cheque, por exemplo. É como se fosse uma garantia. Uma dica assim, que eu também gostaria de dar primeiro, não demonstre nervosismo, sabe? Até porque quando a pessoa está fazendo coisa errada, ela começa a suar e tal. Então, tenta não demonstrar nervosismo, até porque você vai se enrolar nas perguntas. Então, quando você estiver na fila, respira, tenta se acalmar, sabe? Faz respiração, 3 inspirações, 3 para você conseguir se acalmar. E aí, na hora de passar, responda as perguntas de maneira precisa, sem enrolar, sem brincar tanto, porque às vezes você pode acabar falando algo além, entendeu? Porque, por exemplo, às vezes eu viajo muito para visitar amigos. E aí, se eu falar algo além de vacations, aí eles vão fazer uma série de perguntas. Mas onde está seu amigo? Quem é seu amigo? Tipo, sobre meu amigo, sabe? Em vez de perguntar para mim. Então, quando eu estou viajando de férias, eu respondo o básico. Vacations, férias, né? Tô de férias. Quanto você tem de renda? Eu levo o comprovante também do cartão de crédito de quanto tem de limite, tá? Porque eles perguntam também, na maioria das vezes me perguntaram. Onde vai ficar. E tem também um site, se você não souber quando você vai voltar, tem um site, depois eu até passo para vocês, que você aluga a passagem, você pode usar por um ano. Até porque a companhia aérea tem essa regra. Então, você pode alugar essa passagem e depois, quando você voltar,
usufruir da passagem. Você não precisa voltar naquela data, mas te ajuda a você passar mais tranquila na imigração. Mas bolsa de estudo, acho que se você tiver com o visto certo para bolsa de estudos, sim. comprovante, o Isso visto é certo, não fale que vai trabalhar. Estudar, não vai nem a trabalho, nem a turismo, né? Existem vistos específicos. Eu lembro quando eu fiz intercâmbio, o meu visto para os Estados Unidos era de um tipo totalmente diferente, assim. Então é importante você ver qual é o visto, se aplicar visto, né? Mas geralmente bolsa de estudo pede. Então é bom ter tudo isso garantido. E assim, gente, se você não vai fazer besteira, se você não tá errado, né? É só você meio que falar a verdade, né? Geralmente as pessoas vão para curtir as férias, geralmente as pessoas só vão passar alguns dias. Já me perguntaram assim, o que eu ia fazer? E aí eu falei, ó, eu vou aqui entrar em Londres, depois eu vou a Paris, enfim. Quanto mais verdadeiro você for, né, menor, não tem por que você ficar nervoso, porque você, afinal de contas, está falando a verdade, né? E essas pessoas são treinadas para verem sinais de mentira, né? Então, quanto mais sincero, melhor. Eu acho que esse é o melhor conselho que tem para dar. Mas uma dica importante é que se você sentir medo de falar inglês, né, ou dificuldade com o idioma, você pode pedir um tradutor. Sim. Né? Aí você fala, I don't speak English, I need help. Tipo, anota essa frase, vai no Google Translator, anota e mostra para a pessoa. E aí eles podem providenciar um intérprete para você, se você ficar muito nervoso em falar um outro idioma, né? Porque tem isso, às vezes a pessoa tá tensa, não só, né, pelo momento, pelas perguntas, mas às vezes pelo idioma, né? E para muita gente é uma barreira. Sim, e outras duas dicas seja humilde, tá? Porque eu já vi muita família na imigração. Tem a emigração, que é quando você vai embarcar para o exterior. E na imigração, gente, é muito importante você estar viajando com o filho, ter a autorização certinha. Eu já vi muita gente que vai viajar para o exterior, não vai com a autorização correta, tá viajando só a mãe ou só o pai, não vai com a autorização certinha. Tem que ter a autorização do pai ou da mãe do membro que não está ali presente, tá? E tem que ser uma autorização autenticada, enfim. Olhem no site direitinho. Só uma dica sobre isso. Hoje em dia, quando você vai tirar o passaporte da criança, já tem a opção de você incluir no passaporte o tipo de autorização. Você pode autorizar a criança a só viajar com os dois pais, ou você pode autorizar a criança a viajar com um dos pais, ou você pode autorizar a criança a viajar só, né? Mas, assim, se o passaporte do seu filho ainda não tem essa especificação, você vai precisar de uma autorização judicial. Não é difícil conseguir, não. Tem no site do CNJ. E aí você faz o modelo, autentica no cartório, porque assim, não tem como a criança sair do país só com a mãe se o pai não autorizar, ou vice-versa. Verdade. Tá? Então, essas autorizações, elas são necessárias. É até para a segurança da criança, porque pode ser considerado sequestro, né? Então, por isso que tem que estar tudo certinho. Aliás, até eu ia falar, na imigração, geralmente é o momento que a fila é mais demorada, por quê? Porque a Polícia Federal do Brasil tem que checar todos os documentos e ver a autorização. Geralmente aqui na imigração, nos aeroportos, são por agentes terceirizados, então tem que falar com a Polícia Federal para pedir a autorização daquele menor a viajar e tal. Até quando tá com os pais mesmo, tem que ver certinho se o pai e a mãe. Por isso que a fila é um pouco mais lenta. Então mantenha calma que vai dar tudo certo, tá? E eu já vi... Importante, às vezes, né, por exemplo, para esses países do Mercosul em que você não precisa do passaporte, você pode embarcar com o RG. Primeiro, assim, para os voos do Brasil, a criança até pode embarcar com a certidão de nascimento. Para voo internacional, não, gente. Precisa ter o RG. Esse RG precisa ter menos de 10 anos, ele precisa ser do modelo novo. Né? E RG não serve carteira nacional de habilitação, não serve carteira do Estado, tem que ser o RG. E importante para quem é pai, quem é casado, para o seu filho viajar com você tem que comprovar que você é mãe da criança. Então, por exemplo, se no RG do seu filho ou na certidão de nascimento dele está o seu nome de casada e por acaso você está viajando com o seu documento de solteira, vai dar problema. Infelizmente, né? Às vezes a gente casa, muda de nome e acaba, ou demora para mudar os documentos, tá com o documento antigo, dá problema, gente. Você precisa comprovar que você é mãe daquela criança, né? E você precisa dos documentos com o nome certinho, com o nome oficial.
RG das Forças Armadas também não aceita. Gente, eu já vi uma noiva perder uma passagem para Buenos Aires porque ela estava com RG de militar. E ela não tinha tirado a identidade civil, né? A social, normal. E aí ela foi embarreirada, perdeu a lua de mel, tadinha. Minha filha vai embarcar para Santa Catarina com a tia, precisa de autorização em cartório do pai e da mãe. Não, é doméstico ou internacional? Se for doméstico, é só a certidão, é tia mesmo de sangue, né? A certidão da criança e a identidade da tia vai comprovar que os avós da criança são os pais da tia. Então, tia e avó, avô e tio conseguem viajar com a criança, tá? Mas precisa dessa certidão comprovando. Internacional precisa de autorização. Ah, é para Santa Catarina, a louca, eu não vi que era nacional. Então não tem problema, tá? Mas só checa com a companhia aérea se tem alguma regra diferente. Mas, gente, assim, por garantia, né, essa autorização não é difícil. Para voo internacional, então, você pode fazer até uma autorização de próprio punho, né? É só autenticar no cartório e dar para a tia da criança, sabe? Porque é uma garantia, entendeu? Porque vai que dá algum problema, vai que encrenca. É melhor você gastar R$ 7 ali indo no cartório e autenticando a sua certidão do que você ter problema depois, sabe? Sim. Então, eu acho legal prevenir. Eu lembro que, assim, eu viajei, olha que loucura, eu tinha autorização para viajar desde que eu tinha 10 anos de idade, porque meu pai morava no interior de São Paulo, então ele fez uma autorização judicial para que eu pudesse visitá-lo sem a presença de um adulto, né? E, assim, ele foi no cartório, valia por 1, 2 anos aquele documento, e aí eu podia viajar sozinha, sem maiores problemas. Não recomendo isso totalmente, tá, gente? Porque isso eram outros tempos. Outros tempos, outra realidade, né? Hoje a questão de segurança é problemática nesse aspecto. Então, eu não deixaria meu filho viajar sozinho. E tem Existem famílias que precisam, tá? Existem famílias que precisam. Por exemplo, as companhias aéreas estão treinadas para isso, tá? Se às vezes a criança precisa viajar sozinha para encontrar com alguns genitores, em todo o procedimento é preciso se informar com a companhia aérea, e aí um funcionário da companhia fica responsável por aquela criança até embarcar ela no avião, aí no avião tem um comissário de bordo responsável por ela, e depois tem um outro funcionário da companhia aérea que fica responsável pela criança até encontrar a outra pessoa responsável. Sim, mas é preciso se informar. É um serviço pago. Até eu ia falar, eu esqueci de falar da imigração. A imigração é quando a gente chega num país, né? E às vezes pode já acontecer, eu já vi muito nos Estados Unidos, de separarem a família. Eu até viajei com a família dos meus amigos, eles separaram um por um. E aí eles viram que eu não estava falando inglês, o tradutor estava ocupado, aí eu falei, vou ter que voltar para traduzir, sabe? Então eles realmente, às vezes, separam família. Mas se todo mundo souber o que responder, você tenta falar, eu sou o pai e a mãe, e vê. Mas se separar, gente, não briga com a gente, pelo amor de Deus, mantenha calma, seja humilde, que vai dar tudo certo. É sempre uma dúvida que eu tenho, e assim, não tem regra, gente. Na maioria dos países que eu visitei, eu sempre passei junto com meu marido, sempre. Mas já aconteceu deles falarem, não, um de cada vez, e aí, paciência, né? Então é importante que cada membro da família tenha a pastinha lá com a cópia, com a xerox. Isso que eu ia falar. Não tem problema. Uma pastinha para cada um, com tudo. É melhor pecar pelo excesso de informação do que pela falta, né? Então, com certeza. O que mais, gente? Falamos do check-in, falamos de bagagem. Acho que a gente falamos de imigração. A gente falou de raio-x, a gente não falou de raio-x, que é outro momento, né? O raio-x é um momento que as pessoas ficam tensas. E eu não sei porquê, tipo, é tão tranquilo. Só que eu acho que o momento de tensão é mais por conta do que vai na mala que pode passar ali no raio-x, né? Então, assim, para voo internacional, gente, 100 ml no máximo, não pode estar com o frasco na metade e tentar embarcar que eles vão mandar jogar fora. Então, até 100 ml no plástico, no saquinho transparente, tá? Agora, se você tiver com uma madeira, você pode levar a alimentação que vai durar o voo inteiro, mas aí você tem que avisar no canal de inspeção, no raio-x, o que você está levando, e vai pedir para inspecionar e tal. Quando você tiver... Eu sempre passei com papinha, com essas coisas, eu sempre passei com essa semelhança sem problema. Só que eu avisava, né?
Uma dúvida que eu tive, Clarice, uma dúvida boba, né? Mas outras pessoas podem ter. Eu viajei sozinha de avião, né? Passei com a mala e aí eu tava com meu filho no canguru. Eu sabia que, obviamente, eu teria que tirar o canguru. Mas eu fiquei assim, gente, e agora? Como é que eu passo? E a criança? Né? Então, para você passar no raio-x, o que você tem que fazer? Você afasta a criança um pouquinho do seu corpo, você passa primeiro com a criança assim, e aí depois você passa. Isso. Exatamente. Você passa assim no raio-x. Já vai, ó, gente, que se vocês fizerem isso, a atendente vai te amar. Porque quando vê a fila preferencial, cheia de mãe, com a mãe no canguru, o bebê no carrinho, olha, dá um trabalho, trava a fila toda. Então já, ó, tira, bota tudo ali na esteira e passa com a criança assim, tá? Igual o Rei Leão, quando foi apresentado o Simba lá para a floresta, faz a mesma coisa, tá? Só não precisa botar no alto, bota reto, tá? E uma dica, gente, até para evitar essas filas e não fazer com que os agentes aeroportuários não gostem das famílias, porque demora. Não é que não gosta. É que tem uma meta. Entendi. Antes de vocês passarem, né? Antes de entrar na fila, né? Vai num banquinho, tira tudo, eu tiro até brinco, gente, porque eu odeio separado nesse negócio. Então eu tiro brinco, tiro pulseira, tiro anel, vou de cara, porque assim, aeroporto tem gente, é engraçado, né? Tem gente que vai pro aeroporto, parece que vai com um desfile de moda. Gente, a pessoa vai passar às vezes 14 horas dentro do avião. Eu não sei qual é a lógica de você querer passar 14 horas dentro de um avião, chegar no dia seguinte com salto, agulha, a roupa toda chique, bota, chapéu. Mas é lindo, gente, né? Mas, assim, deixa pra ser chique quando chegar lá, né? Aeroporto é conforto. E quanto mais basiquinha for a sua roupa para você passar ali no raio-x, melhor, menos apurrinhação você vai ter, entendeu? Então, assim, tira tudo antes, que aí na hora de você chegar ali na boca do raio-x, é só você deixar a mala, o seu computador, se for, já vai estar do lado de fora, tira a criança do canguru, o que for, passa com ela e acabou. Né? Se apertar, vai ser no máximo alguma coisa do seu sapato, que pode estar... Já tira. Então, assim, antes de entrar na fila, você já guarda tudo na bolsa, até porque assim, quando você tá com criança, imagina, tirar tudo dali, a criança chorando, a criança querendo correr. Então, assim, antes, já vai com tudo dentro da bolsa, que não corre risco de você perder, e só passa. Não precisa esperar chegar na hora para tirar. Eu acho que isso facilita muito. Ainda mais nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem que tirar tudo, cordão, meia, sapato. Nem apitou o sapato, mas você tem que tirar antes e passar assim. Então, gente, vá o mais confortável possível, sem metal, para vocês conseguirem passar o mais rápido no raio-x, tá? A Vivian falou, tive que jogar fora um tubo de 120 ml, só tinha um dedinho líquido, porque o frasco não era da dimensão certa. Gente, vai jogar fora mesmo. Eu já vi gente trazendo molho, perdeu todos os molhos que trouxeram da Argentina, porque não tem jeito, sabe? Tipo, não dá, regra é regra. Depois do 11 de setembro, todos os aeroportos passaram a ter essa inspeção de segurança. Tem uma inspeção também, Nath, que é a mandatória, aleatória, na verdade, que a cada tantas passagens no raio-x, o raio-x apita, né? Que a gente fala que a pessoa foi sorteada. Eu já fui sorteada 2 vezes seguidas na mesma passagem. E às vezes muita gente fala, nossa, não, me escolheu a dedo, a pessoa, não, por que fizeram isso comigo? Logo eu, mãe. Não, gente, é aleatório. Então o cara só vai passar a raquetezinha, porque a ANAC manda fazer essa inspeção. Então o cara vai passar a raquete, ou vai perguntar se quer fazer no lugar reservado. Você também pode, tem essa opção, faz no lugar reservado, e aí não vai passar na frente de todo mundo. A inspeção aleatória é super tranquila, é só porque a regulação da aviação pede para fazer essa inspeção. Estão comentando aqui, né, que só tinha um dedinho de líquido porque o frasco não era da dimensão correta. O que acontece? Você sabia que tinha um dedinho de líquido, né? Mas não tem como a pessoa adivinhar também, né? E tem que seguir a regra é para todo mundo. E aí a Bia comentou aqui que uma amiga levou um pacote de paçoca e a gente achou que era doce. Eu viajando com o Lucas, eu levei um abridor de vinho, desses que são fechadinhos, né? Porque a gente fica em apartamento, né? Então você compra um vinho, economiza, bebe em casa. Então eu levei um abridor de vinho. Oh, meu Deus. Aí eu tive que tirar tudo da mochila, eu sozinha, com o Lucas no colo, porque pensaram que esse abridor de vinho era um canivete.
Na verdade, não pensaram nem que era um canivete, pensaram que era aquele negocinho multiuso. Uhum. Essas coisas que você compra, que tem canivete, tem cortador de unha, tem um monte de coisa junto. Eu tenho. Mas assim, você não pode levar, né? Esse tipo de acessório. Então pensaram que era esse negócio multiuso aí, que eu não esqueci o nome. Eu tive que tirar tudo da mala por causa desse abridor de vinho. Menina, eu perdi o meu também, e foi engraçado, que era um canivete pequenininho, eu nem matava ninguém, menos de 3 centímetros. E aí eu tinha jogado na minha mochila de trabalho, né? E aí um dia eu fui embarcar em outro aeroporto, passei pelos Estados Unidos, chegou no Canadá, aí o cara falou, tem alguma coisa na sua mochila? Eu falei, não tem. Eu falei com ele mais 5 vezes que não tinha tirado tudo. O cara achou um canivete que nem eu sabia que estava lá. Só que era mini, e você não sabe, o canivete estava escrito sexy, porque foi um amigo que me deu. Olha o mico. Aí tive que jogar fora a minha cara assim. Ai, meu Deus, que vergonha, gente. A Mariana tá perguntando o que fazer para se distrair em voos longos. Morro de medo de avião, quase todo voo eu choro. Se distrair você ou se distrair você e a criança? São áreas diferentes. Se for distrair você, tem dicas. Se for distrair... Fala primeiro distrair o adulto, depois pode distrair a criança. Então, a gente vai ter que correr, que já tem 46 minutos. Tá. Vamos correr. Ó, dica da minha terapeuta, tá, gente? Primeiro, faça exercício no avião. Ande pelo avião, porque quando você tá... Porque o medo, ele é a energia, assim, ela tá concentrada ou aqui ou no estômago, né? Eu, quando viajava, tinha muita crise de gastrite e revertério por conta disso, que a energia ficava concentrada. Então, se você andar pelo avião, você vai acabar distribuindo essa energia. Então, o que eu fazia? Eu embarcava virada, né? Voo internacional virada, para dormir na aeronave. Quando eu não conseguia dormir, às vezes acordava no meio da noite, assim, tipo, ansiosa, aí eu andava pela aeronave para desconcentrar a energia e bebia muita água, porque quando a gente fica ansioso, a boca fica seca, né? Então a água, ela ajuda a regular a temperatura do seu corpo para diminuir a ansiedade e o medo. Então, assim, eu voltei para a terapia, né, ano passado, e viajei para a Austrália em janeiro. Gente, eu achei que eu ia morrer nesse voo. Mas não, foi super tranquilo, eu segui todas as dicas. A Austrália é quase, sei lá quantas horas de voo, 27 horas. Aí cara, foi super tranquila. E a minha terapeuta falou, pega um caderninho e anota todos os pensamentos que você vem, porque ajuda a relaxar. Sabe a penseira do Dumbledore, do Harry Potter? Você tira o pensamento, põe escrito ali e ajuda a reduzir a ansiedade. Se você tá com medo, escreve. Que aí a sua cabeça fica mais relaxada e você consegue dormir melhor, entendeu? Ou curtir mais o voo. E assistir filme. Fala, Nath, como mãe. O que você sugere? Como mãe? Então, eu nunca tive esse problema assim de voo longo e tudo mais, mas assim, uma dica básica também, se você quer apagar, tem gente que toma Dramin, né? Toma um remedinho ali, ou bebe um vinho, né? No avião, quando você bebe uma tacinha do vinho, você fica altinha rapidinho. Então, já fiz muito. Se você consegue dormir, quando você consegue dormir no voo, passa muito mais rápido, por mais desconfortável que seja, acaba passando muito rápido. Tem gente que não consegue, né? E aí vale livro, tem filme, né? A maioria das companhias aéreas hoje oferece um monte de filme aí para você ir vendo. Eu não sou muito de dormir, então eu assisto muito filme, né? Sempre assim. Com o Lucas, a gente não pode recorrer ao Davi, não é mesmo? Então, o que eu procuro fazer, né? Primeiro, pensar em voos em que ele esteja no horário do soninho, né? Então, assim, voo de madrugada, esses voos mais longos, tá, gente? Voo nacional, assim, não tem muito problema. Mas internacional, eu acho que é pensar em horários em que a criança esteja dormindo, porque é mais fácil para você, por mais que esteja em outro ambiente, uma hora a criança vai cansar, né? Vai demorar mais, óbvio. Ela não vai dormir no mesmo horário, tá tendo momentos diferentes, tá tendo estímulos diferentes, ela vai querer ver tudo isso, né? Mas em uma hora vai ser mais fácil. E aí pensar em atividades, né? Óbvio, tem o tablet, que é um aliado, não tem jeito. Agora, gente, pelo amor de Deus, né? Fonezinho de ouvido. Porque eu fui num voo daqui para o Ceará, que foi horrível. Eu não sei porquê, não sei se a companhia aérea fez isso de propósito, mas eu acho que juntaram todas as crianças do voo numa mesma sessão do avião. Então, assim, eu fui com várias pessoas no meu redor. E na época o Lucas estava morando no soninho dele, ele queria dormir.
sabe? Ele ficava sonolento. Você via que eu ia dar um pouquinho de mamar e ele ia dormir. Só que as crianças em volta estavam lá assistindo sei lá o quê, com som alto, né? Os outros passageiros, gente, não são obrigados a ouvir, né? A comissária de bordo pediu umas 3 vezes para as pessoas colocarem fone de ouvido e não acontecia. Eu entendo que para criança pode ser mais complicado usar o fone de ouvido. Mas, então, assim, deixa num volume muito baixinho para não atrapalhar as pessoas ao redor, sabe? Porque a gente não pode invadir o espaço dos outros também, né? Sim. Chorar é natural. Às vezes a criança vai chorar e as pessoas vão entender, né? É uma forma da criança se expressar, paciência. Agora, o som, ficar durante 5 horas de voo você ouvindo a musiquinha lá, né? Não é muito legal. Então, o fone de ouvido. Mas além, assim, se você não apoia as telas, né? Tem pais que não gostam, realmente não é muito recomendado até os 2 anos. Eu seguia isso, essa quarentena foi tudo pro espaço. Mas enfim, né? Hoje em dia telas, né? Acontece. Pensem em jogos, pensem em brincadeiras e eu acho que sempre aproveitar esses horários alternativos. Porque quanto mais tempo a criança dormir, né, mais tempo de sossego você vai conseguir ter durante o dia. Até uma dica, né? Imprima kit de desenho. Eu sei que o aeroporto de Changi, em Singapura, tem kit de desenho. Você pode baixar e leva um lápis de cor para a criança rabiscar. E você coloca na cadeirinha da refeição, você deixa a criança lá desenhando. Joguinho de memória, coisa assim, que não vai virar um trambolho, né? Senão você vai ter que levar uma mala de brinquedo. Uma outra dica também é sempre levar brinquedos, um brinquedo que a criança esteja acostumada, que ela brinque muito, que goste, e um outro brinquedo que ela não usa muito tempo, que ela não lembra, que ela vai ver aquilo como uma novidade. Né? Então dá pra dar esse estímulo é legal também. Mas joguinhos, coisas práticas, gente. Até uma dica, na verdade a companhia te alocou ali porque os assentos são bloqueados, geralmente conforto mais e tal. Porque você é prioridade, porque tá com criança, e 2, porque quando tá com família, às vezes a família quer ir junto. E aí, às vezes, a aeronave já está lotada, mas as poltronas da frente já estão bloqueadas, que é o assento conforto mais. Então, por isso que tende as crianças ficarem na frente. Por ser prioridade e por a família querer alocar no junto. Botar você lá atrás? Não, foi lá atrás, minha filha. Todas as crianças junto lá atrás. Foi segregação mesmo, não foi conforto e prioridade, não. Isso aí foi sacanagem. Aí a gente só bota a pessoa lá atrás quando é uma pessoa muito chata, hein? Ó, que a gente quer botar a passagem de castigo. Mentira, gente, faz isso não. Mas, eu queria falar que criança sente muita dor de ouvido. Eu, quando era criança, sentia muito. Então, uma dica que eu fui aprendendo com o tempo é mastigar. Então, mãe pode dar peito quando a aeronave estiver decolando e pousando, que é o momento que... Quem amamenta é ótimo, é o momento de colocar no peitinho, na hora da decolagem, na hora do pouso. Se não tiver mamadeira, se não tiver qualquer... Bala não, né? Que a criança... Mas, assim, qualquer coisa que a criança faça um movimento de sucção ou de mastigar, ajuda a aliviar essa pressão nos ouvidos. É verdade. Então... Acho que é isso, gente. Falamos bastante, várias dicas. Tem perguntas? Tem pergunta, ainda dá tempo pra gente responder umas perguntas rapidinho. A Vivian comentando isso. Fala. Ela falou, perguntar se eu tinha receita, como a receita era um pouco antiga, não liberaram mesmo. É verdade, se forem embarcar com remédio, que é contínuo, vocês precisam tomar, tem que levar a receita e apresentar na inspeção de segurança, senão vocês vão perder aquilo, tá? Então, já chega com o documento certinho, até porque se for para o exterior, na alfândega do país, eles vão perguntar se você está levando algum medicamento e tal. Então, é sempre bom ter a receita. Tem até alguns postos da Anvisa que tem médico viajante que pode fazer a tradução também de remédio para vocês lá fora, onde tem o mesmo remédio com outro nome. Então, procure esses postos para ver se consegue ajuda. E falando em vacina, Clarice, uma coisa que a gente não falou. Vacina? Você falou em Anvisa. Do Covid, você falou em Anvisa. Não. Você falou em Anvisa, eu lembrei de vacina, né? Também tem que checar se o país que você está visitando precisa de algum comprovante de vacinação. Né? Muitos países pedem, por exemplo, que a febre amarela, né? É super fácil de tirar, é só se informar no site da Anvisa, mas é necessário embarcar com esses documentos e com seguro obrigatório, gente. Não esqueçam, quer dizer,
O seguro só é obrigatório para alguns países, mas independente da obrigatoriedade ou não, é importante. Né? Vocês não têm noção dos custos de saúde em alguns países. Né? As pessoas não sabem. Não é todo país que tem serviço público de saúde, o SUS, que nem aqui, né? Que também é lá, de graça e tudo mais. Né? Então, assim, é muito importante para não dar problema na sua viagem, só embarque com seguro viagem. Tem até alguns cartões que você compra a passagem nesse cartão de crédito que ele te dá seguro viagem. Então, procura saber se a sua administradora fornece, que aí você já compra e já mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Com certeza. E é importante também ver o que cobre. Né? Porque às vezes não cobre tudo. Mas é isso, gente. Falamos bastante. Já, gente! Voou. Queria muito agradecer a participação da Clarice. O Instagram dela é o @sejogaclaire. Se joga lá. Te ensino a viajar, mas não como mãe, tá? Eu te ensino você como mulher, sozinha, a viajar, tá? Como mãe e como mulher também é a Nath, tá? Procura ela. Isso aí, reiterar o convite, a gente está acabando nossa live, então só reiterar o convite para vocês estarem comigo aqui no dia 20 de junho, gente louca, dia 20 de outubro. Amiga, é que a pandemia a gente não sente o tempo passar, né? Nada, amiga, que o efeito do vinho que você me fez tomar. Já, gente! Reitero convites para vocês estarem comigo no dia 20 de outubro, às 20h30, quando eu vou falar sobre os passo a passo para vocês viajarem mais, gastando menos com seus filhos. É possível economizar, não tem essa. Falaram para mim, Clarice, que bom que você viajou com sua mãe, porque agora vai ser difícil. Então, assim, não tem gente, essa, não façam isso. Fiz todos os cursos grátis. Aliás, Nath. E assim, se quiser se inscrever, o link tá na minha bio, tá? Se inscreve lá, gente. Vamos bombar esse evento aí. Nath, eu queria. É porque pareceu que a gente não gosta de família. A gente ama família no nosso aeroporto, porque a gente gosta de pensar em tudo que a gente pode prover para vocês. E sério, gente, a gente ama mães. Ama tirar dúvida, porque as mães são tão fofas, são tão legais com a gente. É sério. Eu nunca peguei uma mãe assim tão irritada e tal, super tranquila, melhor que muito passageiro. Então a gente ama a família, tá? E a gente está pensando em como prover e melhorar a experiência de vocês nos aeroportos, tá? Sim, com certeza. A Clarice trabalha muito nesse ramo de experiência em aeroportos, né? A gente tem aeroportos no mundo que são sensacionais para criança, que são atrativos turísticos. Singapura é o exemplo. Inclusive, assim, aqui no meu site, no meu Instagram, vocês encontram coisas de Singapura. E no Instagram da Clarice tem todo um especial sobre aeroporto de Singapura. Então, tem muitas opções que a gente consiga trazer essa realidade aqui pro Brasil também, né, Clarice? Sim, né, Clarice? A gente está trabalhando para isso. Ô, Nath, aliás, você não vai dar um spoilerzinho, não, de alguma coisa que vem por aí no futuro? Só um spoilerzinho, assim, tipo... Tá bom, então. A gente está preparando, eu, Clarice, várias outras pessoas super especialistas em diversas áreas, né? Nutrição, organização de mala, tudo. A gente está preparando um material super bacana para vocês, um e-book. Mas vai sair em breve, mês que vem. Né? Mas a gente vai dar fala mais para vocês. Não fala mais do que isso. Vai ter um e-book aí. Deixa só o spoiler no ar, o pessoal vai pesquisando, vai assistindo o seu programa semana que vem, que você vai soltando as dicas, entendeu? Então tá certo. Mas se liguem aqui semana que vem, tem novidades. Isso aí. Nath, muito obrigada pela oportunidade, foi maravilhoso estar com vocês. Galera, se joga lá no meu Instagram, no Instagram da Nath, tá? O programa dela que ela tá preparando tá muito legal. Então, obrigada pela oportunidade, Nath. Qualquer dúvida, me mandem, que aí a gente dá um jeito de responder. Se vocês tiverem dúvidas, mandem que a gente responde também, tá bom? Beijo. E aproveitem a sexta-feira. Se joga. Tá, amanhã tem mais, hein? Amanhã, 10h30, a gente vai falar sobre como a arte é importante na formação das crianças e nas viagens. Que fofo. 10h30. Beijo. Não se esqueçam, se inscrevam no evento. Tô indo, que eu já dei recado demais. Sextou. Tchau.